Olá, tudo bem? Bom dia! Mais um dia, mais um tempo de nossa porção diária aqui no canal do Porção do Reino. Ah, Vamos hoje para um tempo de qualidade, um tempo de reflexão e sempre lembrando você de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com alguém essa reflexão. Vamos embora? Bom, gente, eu tô com um texto de 2 Pedro, capítulo 3, é um capítulo interessante, escatológico, porque ele fala de algo que está por vir, algo que vai acontecer. Quando eu leio esse texto aqui de Pedro, ele me faz lembrar de Noé, me faz lembrar de Abraão, me faz lembrar das profecias que já aconteceram e que estão para acontecer. O capítulo de segunda carta de Pedro, o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18, ele trata um assunto interessante. Ele vai falar do dia do Senhor, e o versículo em questão que eu quero separar aqui para a nossa reflexão é o versículo 11. Mas eu quero fazer um comentário antes de ler o versículo, né? Diante da zombaria, diante do sarcasmo, diante do pouco caso das pessoas, né, que duvidavam e que duvidam da segunda vinda de Jesus Cristo, o apóstolo Pedro aqui nesse texto, ele faz lembrar as pessoas do seu contexto atual e traz para nós também uma lição para nossos dias sobre a vinda do Senhor. Ele vai falar que Deus ele tem uma forma diferente de calcular o tempo, tem uma forma diferente de apresentar a oportunidade, vamos colocar assim. Porque para Deus um ano é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. 1000 anos como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Para Deus é diferente a forma dele calcular o tempo, diferente de nós. É importante a gente entender que o que esperam no Senhor se beneficia da paciência do Senhor. Olha só, os que se esperam no Senhor se beneficiam da paciência do Senhor. Porque a paciência do Senhor, ela vai fazer com que nós reflitamos nas nossas vidas, revemos as nossas atitudes e nos arrependemos todos os dias, para que o dia da vinda dele e o dia que ele vier, ele nos encontre posicionados. Não vou falar pronto, porque essa palavra pronto, ela dá uma terminologia de que você está resolvido, tá perfeito. E perfeição, eu acredito que só quando ele vier e nos der um corpo incorruptível. E aí sim nós vamos estar perfeito. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar correndo, caminhando, procurando viver uma vida satisfatória nele, uma vida satisfatória no Senhor. E a paciência do Senhor é uma oportunidade de nós garantirmos a nossa salvação nele. A paciência do Senhor é uma oportunidade que nós temos de garantir-nos
a nossa salvação no Senhor. E ainda poder avisar por intermédio da pregação, por intermédio dos nossos testemunhos, por intermédio das nossas atitudes para os que estão desavisados. Olha que interessante. Mas vamos entrar para o texto em que eu quero colocar hoje como ponto refletivo dessa oportunidade, dizendo assim, versículo 11: sabendo que tudo vai ser destruído, assim, então, que tipo de gente vocês precisam ser? Olha só a pergunta. Sabendo que tudo isso vai ser destruído, assim, então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Ou seja, ele faz a pergunta e ele mesmo responde a pergunta em que ele está fazendo. Que tipo de pessoas nós devemos ser? E aí ele vem para a parte B do versículo: a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Quando a gente lê esse texto, a gente tem a oportunidade de entender o que Pedro está falando aqui. Pedro ele está nos avisando de um tempo de catástrofe, de um tempo de julgamento que está por vir, de um tempo de decisões de Deus que está por vir. No dia do Senhor haverá, e isso é fato, um enorme barulho de elementos, né? Sendo destruídos, que se derreterão, que se deteriorarão como um calor intenso, com um calor intenso. E Pedro ele vai nos assegurando que isso não é uma mera história, não é um mero conto da carochinha, não é uma mera especulação, não é um machismo, mas é certo, e mais do que certo, que isto vai acontecer. E aí ele solta a pergunta crucial desta nossa reflexão, e que vai se aplicando a cada pessoa que vai lendo, a cada pessoa, a cada geração que vai existindo, né? Que tipo de pessoas nós devemos ser? Você já pensou que tipo de pessoa você deve ser? Que tipo de pessoa tem que ter em sua característica com o julgamento que está pendente sobre nós, em inúmeros milhões de pessoas prestes a enfrentar destruições? Como devemos conduzir as nossas vidas? Como devemos conduzir os nossos comportamentos e as nossas verdades? Há de se anotar que nos últimos dias, cristãos, não cristão, religioso, não religioso, a gente acabam valorizando coisas temporais. O que é coisas temporais? Coisas momentâneas, coisas que significam só ali no momento.
sabe, como hobbies, como posses de objeto, de coisas. Vou falar aqui numa linguagem muito mais simples: casa, carro, objetos, tanta coisa que a gente acaba priorizando nas nossas vidas, que vai nos consumindo, que vai nos absorvendo muito de nós, e a gente acaba deixando pouco tempo da nossa vida para nos dedicar a um investimento, um conhecimento daquilo que não é perecível. E aí, o que não é perecível é o alimento espiritual para nossas vidas, que está nos destinando a ter uma vida eterna com Cristo. A gente precisa ter uma compreensão, mais de qualquer outra pessoa, precisamente nós cristãos, que devemos ser sensíveis aos tempos atuais, que devemos ser sensíveis ao que Deus vem falando conosco, ao que a palavra de Deus vem falando conosco, ao que a palavra de Deus vem nos ensinando, ao que a palavra de Deus vem nos norteando, para que a gente não perca a oportunidade de uma vida eterna com Ele. Precisamos caminhar tão perto de Deus. Mas como eu consigo caminhar tão perto de Deus? Quando eu me alinho com a palavra, como eu entendo que a palavra de Deus é um alimento necessário para a minha vida todos os dias. Porque se de fato a palavra vai se cumprir, a palavra vai ser real, né, na questão do acontecimento, nós não podemos perder tempo. Mais de qualquer outra pessoa, nós cristãos precisamos estar de fato sensíveis à palavra do Senhor. E eu quero ler aqui algo para a gente encerrar. Já que Cristo tem sido longânimo quanto à sua volta, e eu vou encerrar com duas perguntas. Já que Cristo tem sido longânimo com a sua volta, Ele está querendo dizer para nós que Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Dá uma lida lá para você entender. Então, qual deve ser o nosso comportamento? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser o nosso dia a dia diante da oportunidade em Cristo Jesus? Nós deveríamos investir os nossos esforços para edificar o reino de Deus? É uma pergunta. E eu vou formular ela de novo. Nós não deveríamos investir os nossos esforços para edificar o reino de Deus? Pense aí. Segunda pergunta. Não deveríamos entender que há uma urgência em nós para completar a missão que Deus nos deu? Há uma preocupação em nós, e ela tem que ser real, que temos uma missão aqui na Terra. E tendo esta missão aqui na Terra, os nossos comportamentos automaticamente mudam.
Os nossos comportamentos automaticamente, radicalmente, eles se transformam, porque agora nós somos agentes, embaixadores do reino de Deus na terra, para que o nome dele seja glorificado, para que a palavra dele seja real e nós possamos viver a plenitude da sua vontade, a plenitude do teu querer. Quando Abraão soube que Deus destruiria Sodoma e Gomorra, a vida de Abraão foi imediatamente mudada. Ela foi afetada. Noé não conseguiu continuar a sua vida normalmente quando soube que Deus estava planejando para a sua decisão de exterminar a geração em que Noé estava. Isso vale a gente refletir que quando tomamos conhecimento do que está por vir, do que está para acontecer, não tem como continuar sendo mais o mesmo. Porque agora, Jesus Cristo, ele nos deu a oportunidade de conhecer a verdade. Há um texto muito famoso que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nossa, parece que é totalmente fora de contexto isso daqui. O que essa verdade vai nos libertar? Do que essa verdade vai nos mudar a vida? Porque se estamos em Cristo, agora somos novas criaturas. E se somos novas criaturas, vivemos a vontade dele, porque ele falou sobre a sua palavra, que ele vai vir buscar a tua igreja. Como nós estamos diante da oportunidade? Tenha um bom dia e reflita sobre isso. Existe uma urgência em nós, em proclamar o Evangelho, em falar das boas novas, em dizer que o Pai vai buscar a tua igreja. Tenha um bom dia.